Olá, vamos tomar um café? Vamos trocar ideias? Nosso programa é um espaço de diálogo hoje, acontecendo na Biblioteca do Colégio Nossa Senhora de Fátima, aqui no bairro do Estreito, em Florianópolis, Santa Catarina. O Colégio Nossa Senhora de Fátima é um colégio parceiro do Centro de Filosofia da Editora Zócculos, trabalhando filosofia no ensino fundamental 1. Um minutinho e já retornamos para o nosso programa. Vamos iniciar o nosso café aqui na presença da professora Ana Cristina, na presença da Luísa, na presença da Lívia, na presença do Vinícius, do Davi, do Felipe e do Charles, alunos que estão representando todos os alunos do Colégio Nossa Senhora de Fátima. O tema do nosso programa hoje é Crianças Filosofam, ou a importância ou não de a gente pensar filosoficamente, de a gente agir filosoficamente nos dias atuais. Como é de costume, nossos amigos telespectadores sabem que nós iniciamos o nosso programa trazendo uma mensagem de educadores que ajudaram a escrever a história, a filosofia viva, a história dos 25 anos do Centro de Filosofia da Editora Zócculos. Hoje a mensagem é do professor Giordano, lá do Colégio Santa Terezinha de Manaus. Ele é um educador que trabalha nessa escola, uma escola que está conosco há 15 anos desenvolvendo esse programa filosófico-pedagógico. Diz o professor Giordano na mensagem a todos nós: esperamos continuar com esse trabalho reflexivo, aprimorando e aprofundando o ensino da filosofia com crianças, adolescentes e jovens. E que nos próximos 25 anos, juntos, escola, educadores, alunos, famílias, editora e centro de filosofia, possamos, em todo o estado do Amazonas, fazer uma filosofia cada vez mais viva e transformadora. Com essa mensagem do professor Giordano, professora Ana Cristina, queridos alunos, que representam aqui todos os alunos do Colégio Nossa Senhora de Fátima, e hoje também representando todos os alunos de todo o país. Muitos alunos de todos os cantos desse país vão estar assistindo e participando dessa nossa conversa, desse nosso café com ideias. E que o tema é Crianças Filosofam. E a gente começa a filosofar desde pequenos. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos nos apresentar. Então, professora Ana, você que coordena esse trabalho com todos os alunos, começa se apresentando e depois chama algum aluno para se apresentar. Bom, sou a professora Ana Cristina, trabalho aqui no Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima já há 21 anos, esse ano em especial com o 4º ano. E aqui nós temos 6 alunos representando uma turma do colégio. Professora Ana, com certeza os telespectadores gostariam de saber assim, um pouco da sua formação, enfim, o que você já fez aqui no colégio nesse tempo todo. Eu tenho um magistério, sou pedagoga, formada em pedagogia. Entrei aqui no colégio trabalhando com nível 3, crianças de 4 a 5 anos. Trabalhei muitos anos, até o ano passado, com alfabetização e esse ano estou experimentando o 4º ano. Que legal. Vamos chamar os nossos alunos agora. Vamos começar pelo Vinícius. Oi, meu nome é Vinícius, tenho 10 anos, estudo há 7 anos nesse colégio e adoro estudar aqui. Lívia? Oi, meu nome é Lívia, tenho 10 anos. E estudo há 4 anos aqui nesse colégio. Mas esse é meu primeiro ano estudando filosofia. Felipe? Oi, eu me chamo Felipe. Eu estudo há 4 anos aqui. Eu nasci em Chapecó e gosto muito desse colégio. Davi? Meu nome é Davi, eu tenho 10 anos. Estudo nesse colégio há 6 anos e minha matéria preferida é filosofia. Luísa? Meu nome é Luísa, tenho 4 anos. No Colégio Nossa Senhora de Fátima. Charles? Oi, meu nome é Charles, tenho 10 anos,
Eu gosto muito de estudo no Colégio Nossa Senhora de Fátima e gosto muito de estudar filosofia. Muito bem. Depois dessa nossa apresentação, né, nesse espaço de diálogo, que é o nosso Café com Ideias, e um café importantíssimo, porque nós começamos uma nova fase, um novo momento. Até quem está acompanhando os nossos programas pela TV Floripa, Canal 4, e também pelo nosso canal no YouTube, pelo canal X Floripa, sabe que nós viemos entrevistando e conversando com professores que estão em sala de aula, com formadores de opiniões, com lideranças reflexivas, e estamos iniciando um novo tempo. Então, estar aqui com a professora Ana, estar aqui com a Luísa, com a Lívia, com o Vinícius, Davi, Felipe, Charles, é muito importante porque nós estamos começando um novo tempo, uma nova formatação do nosso programa, que é trazer os alunos para que eles possam falar sobre o que é fazer filosofia, o que é ter filosofia, como na apresentação que vocês fizeram e disseram, né, que estudam há algum tempo aqui na escola e que gostam de fazer filosofia. Então eu queria, e com certeza os telespectadores também querem saber, para vocês, o que é fazer filosofia? Para mim, fazer filosofia é uma coisa boa para a vida, que a gente não vai levar só nesse ano, vai levar para a vida toda. E filosofia eu gosto que antes a gente fazia algumas coisas sem pensar, e com a filosofia a gente pensa um pouco sobre o nosso pensar. Pensa sobre o pensar. Muito bem. Não sei, mais alguém quer colocar qual é a importância da filosofia na vida, ou na escola? A importância da filosofia na vida é... Na filosofia a gente aprende a pensar. Pensar é uma coisa que a gente necessita a vida toda. Para conseguir levar para os lugares, conseguir um emprego bom, ir para uma faculdade, e outras coisas. Legal. Qual é a importância de ter filosofia na escola? Ter filosofia, sim, nos ajuda a pensar e entender as ideias dos outros. E, às vezes, assim, a gente até muda um pouco o nosso jeito de pensar depois de descobrir as outras ideias. Para mim, a filosofia, a gente aprende a pensar sobre pensar. A gente reflete nosso pensamento para ver o que a gente está pensando. Muito bem. Lívia, você falou que a gente muda o pensamento conforme o outro diz alguma coisa, né? Charles, você acha que isso é fácil de fazer, mudar o pensamento a partir do que o outro falou, ou é difícil? Pra mim, eu acho fácil, porque às vezes a gente faz alguma coisa que não está muito certa, eles dão uma ideia de como podia ficar melhor, aí a gente fala sobre como ficou melhor do jeito que ele nos deu uma ideia. Ah, legal. Muito bem. Professora Ana, o que é dar aula de filosofia para essa turma? É uma atividade que está iniciando esse ano no colégio, né? Um novo desafio, tanto para nós professoras, né? Como para as crianças também, mas a empolgação deles é maior, né? E isso contribui bastante para as aulas, né? Então a gente percebe que no dia a dia eles interagem bastante, bem com essa questão, refletindo o pensar, né? Eu parto da minha ideia, mas eu ouço a ideia do outro e eu reflito e eu posso modificá-la, né? A partir do que eu estou interagindo com os meus colegas, né? Então está sendo bastante gratificante. Ótimo. Não resta dúvida, e a professora colocou uma questão importante, a escola tem sim uma caminhada reflexiva com as outras disciplinas, a própria filosofia da escola, né, é uma escola que quer que os alunos pensem, que sejam reflexivos. A filosofia veio somar, né, e a professora Ana coloca que é o primeiro ano que está acontecendo um trabalho sistemático. Houve uma preparação dos professores. Os professores estão desenvolvendo o trabalho em sala de aula através de um programa, né? Não é simplesmente uma conversa solta, e a partir desse programa há uma avaliação, e dessa avaliação a continuação da formação dos professores. Sim, a gente também, além desse material que a gente tem, que é o livro, né, entender as ideias de filosofar, que esse aqui em especial a gente usa no 4º ano, a gente busca outras estratégias para estar ampliando o conhecimento sobre filosofia. Né? E essa é a importância, né?
E aí eu queria perguntar para os nossos alunos, né, que estão aqui trocando ideias conosco e com os telespectadores. O que é trabalhar com esse livro, entender as ideias e filosofar? Algo que vocês tiveram em sala de aula, um conteúdo que vocês tiveram, discutiram, fizeram alguma coisa? Vamos falar um pouco sobre isso. Um conteúdo que a gente discutiu bastante foi as ambiguidades. É uma palavra que significa, pode ser uma palavra numa frase que significa duas coisas. A gente, quando estudou isso, a gente está levando até hoje, quando aparece um problema que tem dois sentidos, por exemplo, em português ou matemática, alguém sempre levanta a mão e fala: "Ô prof, a gente estudou isso em filosofia, ambiguidade", essa frase. E eu acho também que essa matéria sobre ambiguidade levou a gente a pensar sobre os dois lados. A gente pensava numa coisa, deixava que aquilo era ruim, mas a gente viu o lado bom daquela coisa. Então, isso é uma coisa boa. Legal. Sobre as ambiguidades, tinha uma atividade que eu achei legal no livro, que tinha uma imagem. Aí dizia que era uma pessoa triste, alguma coisa assim, ou uma pessoa legal, tal. Aí, assim, no livro normal, era uma pessoa triste, mas quando virava de cabeça para baixo, virava uma pessoa feliz. Então era uma imagem ambígua. É verdade. Também no livro de filosofia tinha outra imagem, né, de ambiguidade, que ela é um quadro cheio de coisas e a gente tinha que achar algumas pessoas lá no quadro. É bem legal. Mas também, se ensina ambiguidade, apareceu um texto que era pra gente desenhar sobre o que falava informações sobre uma pessoa, e depois a gente tinha que desenhar como é que a gente achava que era a aparência, e a gente viu que o de todo mundo era diferente. Então, notem que quando a gente fala ambiguidade, quando a gente está dizendo que uma ideia pode ter outras formas de entender, assim também quando a gente discute as ideias filosóficas, né? E aquilo que a Lívia dizia no começo, né? Daqui a pouco a gente tem que mudar as ideias, né? Fazer filosofia é você ter a tua ideia e perceber que eu preciso mudar a minha ideia. Bom, mas nós vamos voltar a falar sobre esse conteúdo. Eu queria fazer uma pergunta, que nós vamos para um rápido intervalo, eu queria deixar essa pergunta no ar para retomarmos logo em seguida. Aprender a filosofar com os colegas, entender as ideias e filosofar, então aprender a filosofar com os colegas e com a professora é algo importante que a gente deve lutar para que isso aconteça, ou é simplesmente uma moda que a escola está colocando? Um rápido intervalo e já retornamos para a gente conversar um pouco sobre isso. Novo Espaço Filosófico Criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, a pergunta que ficou no ar foi se aprender a filosofar com os colegas, entender as ideias e filosofar com os colegas, que é o tema do livro do 4º ano, que essa turma bacana que está aqui hoje no nosso programa trabalha em sala de aula. A pergunta é: ter esse espaço de fazer filosofia na escola é algo que a gente precisa ter, ou é simplesmente uma moda? Precisamos ter filosofia na escola. Então, essa é a pergunta que eu gostaria que a gente conversasse um pouco agora. É importante ou é moda? Eu acho que, eu admito, no começo eu achava a filosofia um pouco desnecessário. A gente não ia usar um pouco para a vida. Mas depois que eu fui entendendo o que é a filosofia,
Eu acho que a gente vai usar muito para a vida em matérias, por exemplo, em matemática. Às vezes a gente vê algum problema e aí a gente não entende. E depois a gente só faz e copia a resposta. E depois a gente vai vir para o outro lado e vai pensar sobre o que a gente pensou. Então eu acho que é uma coisa que a gente vai levar para a vida toda, a filosofia. Legal. Filosofia não é moda, e a gente precisa mesmo pensar sobre o pensar. Eu também achava que filosofia era meio desnecessário, só que com a filosofia eu aprendi bastante coisas que eu mudei na minha vida. Na filosofia também, a gente vê que às vezes a ideia dos outros não está errada, só que é diferente da gente, da nossa, e diferente da moda, porque na moda passa, só que a filosofia a gente leva pra vida. Pra mim não é uma moda, porque em primeiro é uma matéria. Ensina a gente a pensar sobre várias coisas. Por exemplo, tem uma coisa, aí tu não entende muito bem. Aí você se lembra um pouco da filosofia e começa a entender um pouco mais sobre a coisa, sobre essa tal coisa. Bom, para completar a fala dos alunos, que eu acho que foi uma fala bem espontânea, mas eles conseguiram representar bem o que eles estão compreendendo da filosofia, não é modismo, né? E sim é uma necessidade. No mundo atual a gente vê a filosofia como uma necessidade, né? Expor as minhas ideias, respeitar as ideias do outro, ampliar os meus conhecimentos e colocar em prática isso no dia a dia. Por isso que o programa hoje é Crianças Filosóficas. Crianças que estão aprendendo a pensar sobre o pensar, a pensar por si mesmas, a respeitar a ideia do outro, a ampliar a sua visão de mundo a partir da visão de mundo do outro, como falávamos no programa sobre ambiguidades, né? São as interpretações variadas que nós podemos ter com relação a um assunto, a uma ideia. E quando você coloca isso em discussão, numa sala de aula, quando você faz as crianças participarem, e todos nós queremos participar, todas as pessoas sentem a necessidade de participar, de poder se expressar, de poder dar sua ideia, mas fundamentalmente aprender a respeitar a ideia do outro. E, consequentemente, quando eu respeito a ideia do outro, o outro também respeita a minha ideia. E dessa forma há um crescimento. E aquilo que a gente fala, né, professora? Nós queremos construir em sala de aula essa comunidade de aprendizagem investigativa, onde as pessoas podem dizer a palavra e serão ouvidas, e aonde ela vai ter que ouvir o que o outro está dizendo também, para que haja essa construção coletiva. E das ideias a gente parte para as ações, e das ações a gente parte para as transformações. Então isso tudo faz com que a filosofia não seja moda. A filosofia hoje é uma necessidade cada vez mais no mundo que nós vivemos. Mas eu queria trazer uma pergunta que está aqui conosco nos programas, sendo colocadas de várias formas, né? E sendo respondidas de várias formas. Quando a gente vê assim a professora Ana, os seus alunos discutindo, trocando ideias, respeitando ideias dos outros, a gente começa a perceber que está acontecendo uma mudança que eu costumo chamar, e eu vou usar essa expressão, e eu queria depois explicar também para os telespectadores, mas para os nossos alunos. Quando eu dou espaço para falar, quando eu escuto o outro, eu estou fazendo uma mudança silenciosa. Uma mudança que vai fazer com que as pessoas comecem a se respeitar, com que as pessoas comecem a aceitar o outro que é diferente de mim. E a pergunta é, será que escolas que dão esse espaço não estão preparando para uma mudança muito maior lá na frente? Ou essa mudança já está acontecendo agora? Acredito que sim, está acontecendo de forma bem intensa, né? A participação deles no dia a dia vem aumentando. A necessidade que eles têm de expor as suas ideias, de ouvir a ideia dos outros, em muitos momentos parar e refletir. Eu pensei de uma forma, mas eu gostaria de ampliar a minha ideia com o que o meu colega contribuiu. E tudo isso a gente percebe que é um crescimento que está acontecendo dentro da nossa escola e que, com certeza, como eles mesmos disseram, eles vão levar para a vida toda. Ótimo. O que vocês acham dessa questão silenciosa, essa mudança? Vocês percebem isso em vocês? Percebem isso na turma?
medida em que vocês podem dizer a palavra, são ouvidos, o que você Quando a gente pensa? começou a aula de filosofia, várias pessoas não levantavam o dedo para pedir sua permissão para falar. Agora, quando a gente tem filosofia, A gente começa a pensar de um jeito diferente do que a gente pensava antes. Depois a gente junta a ideia com outro colega e acaba formando uma ideia melhor que não prejudica e sim ajuda a todos. E hoje em dia, agora, nas nossas aulas de filosofia, várias pessoas estão querendo falar sobre o que entenderam, muitas coisas. Sobre seus desenhos. Teve um dia que a professora até deixou a gente lá onde fica o quadro, na frente da sala, para mostrar nossos desenhos, sobre o que a gente entendeu sobre uma frase que era para desenhar essa tal frase como você entendeu. Aí a professora deixou algumas crianças ir lá na frente e mostrar. E essa revolução silenciosa, ou essa mudança silenciosa, tem muito a ver, e agora eu queria colocar aqui, já que nós estamos nesse espaço de diálogo, né, o livro Entender as Ideias e Filosofar, no qual eu sou um dos autores, junto com a professora Sandra, e aí vocês sabem disso, né, porque desde o começo do ano a professora Ana está colocando isso para vocês, e faz parte dessa proposta, dentro dessa coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, que os alunos sejam coautores. O que é ser coautor? Ser coautor é aquele que escreve junto com os autores. Por isso o livro não está pronto, assim como as ideias não estão prontas. As ideias, elas são construídas, como vocês colocaram, como a professora colocou, como a gente está dizendo desde o início da nossa conversa. E quando fiz, junto com a professora Sandra, esse livro, que agora vai para a 8ª edição, a ênfase, desde o primeiro ano, segundo ano, terceiro, até o 9º ano do ensino fundamental, é que o aluno se sinta responsável pelas ideias dele, responsável pelas ideias do grupo, né, porque a gente não pensa sozinho, a gente não vive sozinho, e junto com a turma, e aí era o que o Charles, né? O Charles colocava, fizemos um desenho e tivemos que colocar lá na frente o que eu desenhei, o que eu pensei, o que eu criei, como autor, para que os meus colegas, né, Charles, pudessem saber o que eu fiz e, ao mesmo tempo, perceber que eu pensei diferente dos outros. O meu desenho foi diferente. E aí eu respeito a ideia do autor, respeito a ideia do meu colega, respeito a ideia dos outros e todo mundo respeita a minha ideia. Então, isso é fazer uma filosofia silenciosa, uma mudança silenciosa. Né? Certamente alguns telespectadores, né, professora, devem estar pensando assim, mas filosofia, então, é fazer qualquer discussão. Não, existe um programa, existe uma estrutura, existe algo que foi pensado desde o primeiro ano. Então, a questão da ambiguidade que os alunos levantaram como um dos temas que hoje continua nas outras disciplinas, né, a acontecer e os alunos lembrarem na língua portuguesa, na matemática. A interdisciplinaridade, né, que Isso. acontece nas demais disciplinas, isso é bem interessante e muito significativo. Eles conseguem estabelecer relação de um conteúdo com o outro. Aprendemos na disciplina de filosofia, estamos fazendo uso em português, em matemática, em ciências. E uma coisa que eu acho bem interessante é que quando a gente fala sobre expor as suas ideias, é difícil, não é tão fácil chegar e expor a minha ideia para alguém, né? E a gente percebe esse amadurecimento na faixa etária das crianças do 4º ano, né? Que estão se expressando com maior facilidade. Ótimo. E essa interdisciplinariedade, eu costumo dizer sempre para os professores, e aí, claro, os alunos vão ficar agora, mas quando a gente faz a interdisciplinariedade numa sala de aula, numa escola, e os alunos percebem, opa, isso nós vimos na aula de filosofia ou na aula de história, estamos vendo agora aqui na aula de português, ou vamos ver isso aqui na outra aula. Essa interdisciplinariedade, ela tem que acontecer na cabeça, na consciência dos alunos. E isso a gente perceber significa, opa, eles estão atentos. Então o assunto de ambiguidades é um assunto interessantíssimo que não está só aqui. Ele começa lá no primeiro ano, vem para o segundo, no terceiro, no quarto ele aprofunda um pouco. E ele vai voltar lá de 6º ao 9º ano em outros momentos, quando a gente estiver falando sobre política, sobre a ética, sobre moral. E eu coloco isso para que a gente pense um pouco mais sobre isso.
né? No sentido de que não é só um conteúdo, é algo muito mais significativo. E foi o que vocês colocaram no começo, quando disseram da importância da filosofia, quando disseram da importância de pensar filosoficamente. Silvio, e com certeza a aprendizagem se torna muito mais significativa. Isso é bom para nós como Muito mais professores, né? significativa. Como professores, perceber que aquilo Com que você está certeza. ensinando está sendo visto de uma maneira muito mais Intensa, né? intensa e de propriedade. Quer dizer, não é só você que está se esforçando, mas os alunos estão fazendo os arranjos, estão fazendo com que a filosofia possa ser significativa na vida deles. Mas o nosso tempo passa rápido demais, né? Infelizmente, nós vamos ter outros momentos, outros programas, e nós precisamos fazer um rápido intervalo, né? E depois desse intervalo eu gostaria que cada aluno, cada um de nós, nesse espaço de diálogo, né, nesse momento que nós estamos dizendo que crianças filosofam, cada um deixasse uma mensagem, um recado para os nossos telespectadores. Um rápido intervalo e retornamos em seguida. Novo Espaço Filosófico Criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, antes de passar então para a mensagem final, eu gostaria de fazer um brinde, professora Ana Cristina, nesse nosso café, e claro que esse brinde se estende também a todos os nossos alunos, né? Todos os nossos colegas que estão aqui conversando conosco nesse programa. E dizer que essa xícara vai ser da turma de vocês. Então vocês vão tomar café. Alguém dizia, né? Vamos ter que tomar café na casa da professora. Vai o dia. E também, professora Ana Cristina, a escola já recebeu esse livro Filosofia Viva, que conta a nossa história. E nós estamos hoje fazendo história. Nos próximos 25 anos, vamos lembrar, né, 2039, quando completarmos 50 anos, desse programa. Então, eu queria passar as tuas mãos, porque esse vai ser um livro que vai ficar lá na tua turma do 4º ano. E no final do ano, de repente, você vai fazer alguma atividade com esse livro, para que fique na memória também dos alunos, tá bom? Então, eu vou passar as tuas mãos e vamos para as considerações finais. Quer deixar sua mensagem, depois cada um de nós, alunos, também. Bom, o que eu tenho para dizer para todos os estudantes é que continuem no caminho da filosofia, expressando suas ideias, refletindo sobre os seus pensamentos, interagindo na sociedade, sendo feliz, né? Porque a gente consegue perceber claramente a felicidade das crianças que podem colocar em prática as suas aprendizagens, né? E com tudo isso contribuindo para um mundo melhor. Ótimo, que bom. Quem vai? Minha mensagem é que filosofia é uma necessidade para tudo na vida. Você vai precisar de filosofia. Eu lembrei aqui na aula de filosofia. Eu vou fazer essa matéria. Essa é a minha mensagem. Legal. Eu quero dizer que muito obrigado pelo convite. E a filosofia a gente não pode pensar como uma moda, e sim pensar como uma matéria que a gente vai levar para a vida. Não só como uma matéria, como a filosofia ser uma companheira nossa. Em todos os momentos que a gente precisar, a gente levar para a vida. Legal. E as pessoas que não tiverem a chance de estudar filosofia, podiam ouvir internet, revistas, alguma coisa mais sobre filosofia para aprender e levar essa mensagem para o resto da vida. A mensagem é para todo mundo que está aí estudando filosofia, que continue estudando para aprender, ficar bom. E para quem não aprendeu, busque aprender, porque é uma coisa boa assim que a gente leva para a vida toda. Então, boa sorte para quem está procurando.
continue estudando filosofia. Então, é uma coisa muito boa. Filosofar é pensar e refletir. E acho que isso, como a maioria disse, né, a gente leva para a vida toda. E continue estudando filosofia, que no estudo você estudar, que vai amar. Legal. Acho que quem estuda ou não estuda tem que continuar, porque filosofia é uma matéria muito legal de estudar e a gente aprende bastante com filosofia. Legal. Que bom. Eu fico muito feliz. Eu hoje, com certeza, realizei, junto com vocês, com a professora Ana Cristina e cada um de vocês, um dos programas mais importantes dessa nossa temporada, né? Nossa primeira temporada do Café com Ideias, um espaço de diálogo. Com certeza, cada um dos nossos telespectadores, dos alunos que estão pelo Brasil inteiro assistindo esse nosso programa de hoje, também perceberam, no falar de cada um, essa sinceridade, esse querer, esse gostar do que está fazendo. E é isso que nós queremos com o trabalho de filosofia. Professora Ana, a senhora queria colocar uma frase? Tu fez um questionamento, né, sobre o modismo, então acho que a gente tem a resposta agora. Filosofia é o caminho na busca de novos olhares sobre o pensar. Muito legal. Agradecemos a participação de vocês, agradecemos ao Colégio Nossa Senhora de Fátima, aqui de Florianópolis, por abrir esse espaço. E vamos continuar essa discussão com outros alunos na sequência dos nossos programas.